Subseção 3ª. Das modalidades de cumprimento da reserva legal. Artigo 127. Será admitido o cômputo das APs no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que: inciso 1º. O benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Inciso 2º. A área a ser computada esteja conservada, ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão ambiental estadual, e: inciso 3º. O proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no CAR, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. O regime de proteção da APP não se altera na hipótese prevista neste artigo. Parágrafo 2º. O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no CAR, de que trata o artigo 117-A, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos em lei. Parágrafo 3º. O cômputo de que trata o caput deste artigo aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da reserva legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. Artigo 127b. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no artigo 125, alínea A, em relação a cada imóvel. Artigo 127c. No caso de reserva particular do patrimônio natural, RPPN, instituída sobre imóvel rural, 100% dessa área poderá ser utilizada para fins de compensação da área exigida de reserva legal. Artigo 127d. Mediante requerimento do proprietário, o órgão ambiental competente autorizará a realocação da reserva legal existente no imóvel para outra área. Inciso 1º. Localizada dentro dos limites do mesmo imóvel, quando a área atualmente destinada à reserva legal estiver coberta com vegetação nativa em estágio médio ou avançado de regeneração, na forma definida pela legislação específica, ou: inciso 2º. Localizada dentro dos limites do mesmo imóvel, ou em outro imóvel, sob a forma de compensação, quando a área atualmente destinada à reserva legal não estiver coberta com vegetação nativa em estágio médio ou avançado de regeneração, na forma definida pela legislação específica. Parágrafo único. Na análise do requerimento de realocação da reserva legal, de que trata o caput, aplicam-se os critérios estabelecidos no artigo 125, alínea C, desta lei. Artigo 127. É o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 125-A, poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente. Inciso 1º. Recompor a reserva legal. Inciso 2º. Permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal, ou: inciso 3º. Compensar a reserva legal. Parágrafo 1º. A obrigação prevista no caput desta lei tem natureza real, e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Parágrafo 2º. A recomposição de que trata o inciso 1º do caput deste artigo, deverá atender aos critérios estipulados pelo órgão ambiental estadual, e ser concluída em até 20 anos, abrangendo, a cada 2 anos, no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação. Parágrafo 3º. A recomposição de que trata o inciso 1º do caput deste artigo, poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1º. O plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional, e
Inciso 2º. A área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Parágrafo 4º. Os proprietários ou possuidores do imóvel, que optarem por recompor a reserva legal na forma dos parágrafos 2º e 3º deste artigo terão direito à sua exploração econômica, nos termos desta lei. Parágrafo 5º. A compensação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo, deverá ser precedida pela inscrição da propriedade no CAR, e poderá ser feita mediante: Inciso 1º. Aquisição de CRA. Inciso 2º. Arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal. Inciso 3º. Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária, ou. Inciso 4º. Cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal, em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa estabelecida, em regeneração ou recomposição, desde que no mesmo bioma. Parágrafo 6º. As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do parágrafo 5º deverão: Inciso 1º. Ser equivalentes em extensão à área da reserva legal a ser compensada. Inciso 2º. Estar inseridas no mesmo bioma da área de reserva legal a ser compensada, e. Inciso 3º. Se fora do estado de Santa Catarina, estar localizadas em áreas identificadas como prioritárias pela União, ou pelos estados, e situadas nos estados do Paraná, ou do Rio Grande do Sul. Parágrafo 7º. Poderão ser definidas, por meio de decreto, áreas prioritárias para compensação de reserva legal, as quais buscarão favorecer, entre outras, a recuperação de bacias hidrográficas excessivamente desmatadas, a criação de corredores ecológicos, a conservação de grandes áreas protegidas, e a conservação ou recuperação de ecossistemas ou espécies ameaçadas. Parágrafo 8º. Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo, poderá ser feita mediante concessão de direito real de uso ou doação, por parte da pessoa jurídica de direito público proprietária de imóvel rural, que não detém reserva legal em extensão suficiente, ao órgão público responsável pela unidade de conservação de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, a ser criada ou pendente de regularização fundiária. Parágrafo 9º. As medidas de compensação previstas neste artigo não poderão ser utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Parágrafo 10. Não se admitirá a utilização de imóveis rurais localizados no estado de Santa Catarina para a instituição de reserva legal na modalidade de compensação de imóveis localizados em outros estados da Federação. Revogado. Artigo 127-F. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais, e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo 125-A, a reserva legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Artigo 127-G. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais, que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei. Parágrafo único. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais, como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.
Artigo 127-H. O PRA, de que trata o capítulo 4º do título 4º, poderá estabelecer outras formas de cumprimento das obrigações relativas à reserva legal,